Neste vídeo procuraremos explorar o tema da avaliação formativa em contexto de atividades letivas. Todos estamos cientes da importância da avaliação para a aprendizagem. O desenho de um programa de avaliação condiciona de sobremaneira a forma como os alunos se empenham nas atividades que lhes são propostas e acaba por influenciar a forma como eles aprendem aquilo que são os objetivos de cada unidade curricular. Tradicionalmente, estruturamos a avaliação num componente sumativo e num componente formativo. Frequentemente, explicitamos nas metodologias de avaliação das nossas unidades curriculares os elementos que contribuem para a classificação final, muitas vezes incluindo um componente também formativo, o contributo de alguns trabalhos que são feitos no decorrer do semestre para aquilo que é a classificação final e, obviamente, os momentos mais decisivos, os momentos de testes ou exames que contribuem de sobremaneira para a avaliação sumativa do aluno. Nesta apresentação, procuremos refletir sobre se teremos aqui um outro papel designadamente para a avaliação formativa. Para isso, precisamos de nos focar naquilo que é a sua definição e o seu papel. Segundo uma definição de Peter Boyd, em 2019, a avaliação formativa envolve, naturalmente, aquilo que é o juízo da qualidade de um trabalho. Porém, o essencial é que a avaliação formativa forneça informação a quem aprende, neste caso aos nossos estudantes, para que possa melhorar aquilo que é o seu trabalho, aquilo que são as suas abordagens. Simultaneamente, a avaliação formativa, ao fazê-lo, vai também fornecer informação para os professores, neste caso o academic staff aqui escrito, sobre aquilo que podem fazer para melhorar o seu ensino. Portanto, duas partes do mesmo processo chamado avaliação formativa. Fornecer informação ao estudante e fornecer informação ao docente para melhorar. Muito bem. Partindo desta definição, foquemos três cenários diferentes de atividades letivas. O cenário A, uma atividade de lecionação num grupo relativamente pequeno. Os cenários B e C, atividades em que estão presentes muitos alunos, num contexto de uma sala muito grande, um auditório, uma sala mais horizontal, em que, porém, as duas diferem num aspecto essencial. No momento da fotografia, o cenário C parece estar a dominar a exposição do professor para a turma, enquanto que no cenário B predominam a conversa, o diálogo, a interação entre os estudantes. O que nós podemos então trazer, sobre o tema feedback em atividades letivas para estes três cenários? No cenário C, na foto que vemos no cenário C, em momentos de natureza expositiva, o feedback é bastante limitado. O professor poderá tentar contornar as dificuldades do aluno, imaginando dúvidas que os alunos possam ter, poderá lançar uma pergunta para toda a gente responder de quando em vez, mas aquilo que está fundamentalmente a acontecer é o aluno a receber informação que foi pensada pelo professor. Nos cenários B e nos cenários A, a informação que é trocada tem outra natureza. Há um diálogo, ou seja, aquilo que se é recebido por cada aluno é como reação a perguntas que possa ter, poderá ser como reação a uma discussão que possa estar a existir, ou seja, tem a ver com a exploração do seu conhecimento, daquilo que é a forma como pensa em relação aos temas em discussão. Há, portanto, aqui um feedback que cada aluno pode ter ao poder participar em atividades informais de aprendizagem no contexto de uma atividade letiva. E é esse o foco que gostaria de destacar aqui. O feedback informal em contexto de atividades letivas. É que muitas vezes, quando programamos as unidades curriculares e pensamos em avaliação, pensamos em programar momentos sumativos e momentos formativos, sendo que os momentos formativos muitas vezes são pensados por aqueles momentos em que criamos trabalhos ou criamos alguma oportunidade, algum exercício para o aluno poder ter uma classificação. E muitas vezes esquecemos-nos de pensar no componente informal, no componente que é o espaço que pode haver dentro de uma sala de aula para que alunos interagindo com os seus pares,
e com certeza também com o professor, poderem recolher informação útil para avaliar aquilo que sabem e também útil para perceber como progredir no caminho que têm que fazer. E quanto a isso, o feedback que recebem de pares é claramente um bem muito precioso. E, portanto, talvez possamos programar simultaneamente também as nossas atividades, tendo em conta esta informalidade do feedback, deixando de lado a ideia que, quando estamos a falar em avaliação, estamos apenas e exclusivamente a falar em momentos, instrumentos, situações de natureza formal que podem contribuir para, por exemplo, uma classificação. É este o caminho? A literatura diz-nos que sim. Isto são apenas 2 exemplos de 2 estudos em grande escala, publicado na revista da Academia das Ciências norte-americana, que tem publicado vários artigos desde 2014, em que demonstram que este envolvimento ativo dos estudantes resulta em melhor desempenho e em menores reprovações em vários cursos de Ciências, Engenharia e Matemática, e mais recentemente, em março de 2020, demonstrando também que é precisamente uma forma de diminuir a distância que existe entre o desempenho de alunos mais e menos favorecidos. Portanto, a interatividade nas atividades seletivas, ou seja, o feedback informal nas atividades seletivas, ou seja, a avaliação informal, é um recurso precioso que nós podemos e devemos considerar e programar naquilo que é o desenho das unidades curriculares. De que é que estaremos então a falar em termos de instrumentos? Concentremos-nos nesta tabela. Na primeira coluna temos a distinção entre o informal e o formal. Primeiro vamos focar no formal e na primeira linha o formativo e o sumativo. Não é preciso explicar muito que, quando estamos a falar em avaliação sumativa, muitas vezes nos estamos a referir a testes ou exames ou outro tipo de trabalhos, sempre administrados de uma maneira muito controlada, muito homogénea, na maior parte dos cenários. Também é comum a todos a ideia que podemos criar vários tipos de instrumentos, vários tipos de tarefas ao longo de um semestre que possamos, portanto, pontuar, ou seja, estas tarefas contribuírem formalmente para um determinado processo de aprendizagem, designadamente para a sua pontuação. Agora, o que é interessante aqui é não nos esquecermos desta coluna, desta célula que está aqui azul claro, da avaliação formativa informal. Criar dentro das unidades curriculares espaços para a interatividade também é criar espaços para avaliação. Avaliação por questionamento, avaliação por feedback nosso, mas também por pares ou autoavaliação. É no decorrer de uma discussão com alguém, neste caso com parceiros, que os alunos poderão questionar melhor aquilo que sabem e o que hão de fazer, onde estudar, como estudar, o que é que lhes faltará saber ou fazer para conseguirem progredir na sua aprendizagem. É a valorização deste espaço informal que talvez possa, se ainda não é o seu caso, trazer para os seus alunos maior envolvimento, pois que estarão presentes nas aulas discutindo as suas questões, discutindo os seus problemas, ao invés daquilo que um professor poderá pensar que são os problemas gerais. Com certeza esses continuam a ter lugar, porém as especificidades de cada aluno, a personalização daquilo que é a dúvida, é algo que pode acontecer se criarmos este espaço de informalidade, de interatividade, para haver mais feedback para os alunos. Claro que hoje em dia temos, além disso, tecnologias para fazê-lo, portanto, torna-se este processo bastante mais rápido, mais eficaz, mas o ponto essencial aqui é, então, a programação da avaliação, considerando muito e dando e valorizando este componente informal. Essa é a mensagem deste vídeo. Se procuram alguns exemplos sobre como isto poderá ser feito, podem consultar este endereço, o Padlet da iniciativa do Ciência Mais Impacto, onde encontrarão cerca de 40 apresentações, algumas delas narradas de colegas da Universidade do Minho e da Universidade de Aveiro, sobre a forma como inovaram as suas unidades curriculares, e também no canal YouTube do CC+, onde estarão a assistir a este vídeo, poderão também encontrar estes casos de avaliação colaborativa feita na Universidade do Minho e um caso de avaliação por agregação de competências feito pela nossa colega da Universidade de Aveiro.
para se manterem a par daquilo que são ideias e propostas novas, podem seguir o IDEA nas redes sociais e, além disso, há um conjunto de materiais que estão pré-preparados e estão disponíveis quer na página do IDEA, quer no canal YouTube do Ciência Mais. Recomendamos que os consultem para poderem ter mais ideias para fazerem uma melhor avaliação e, portanto, mais sucesso na vossa atividade docente.